começar. Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal Inside Animes. Hoje com Inside Review especial de mangá. Vamos começar a fazer review de mangá, porque mangá é legal. E o primeiro é o volume 1 de Pandora Hearts, que ele, por enquanto, ele está sendo bimestral, então a cada 2 meses vai ter um vídeo novo falando de um novo volume do mangá. E hoje estou com Vitor Eduardo, eu só pago um café nesse canal. Matheus, e eu não sou pago com nada. É um pobre safado. Quer um pouco de café? Opa. Você vai ver. E falando de Pandora Hearts, é diferente fazer um review de mangá para fazer um review de anime. E um dos pontos principais dele é o conceito de traço. Quando a gente fala de mangá, a gente também está falando do traço do autor, no caso aqui a autora, e a forma como ela faz os personagens, as faces, as construções de quadro é diferente do âmbito do anime. E se vocês forem ver os mangás no geral, cada autor tem o seu estilo de traço, a sua forma de construir as cenas, o design dos personagens é tudo muito próprio. E Pandora Hearts tem muito disso, muito dos personagens eles têm um traço mais fino, mas ainda assim é algo bem complexo visto no âmbito geral. Os planos de fundo, alguns são em branco, que parece ser um desleixo, mas não. É uma forma dela construir a cena, dela fazer uma comédia em cima daquela cena. Cenas mais pesadas, tem um fundo mais escuro, tem os traços mais pesados, cenas mais cômicas, de alívio cômico. Tem cenas mais claras, com apelo visual. O mangá usa muito de apelo visual, dentro da sua parte de visibilidade, de mostrar para o leitor o que ele pode esperar da obra. E além disso, as construções de quadro, elas são muito interessantes porque algumas são bem complexas, tem muito detalhe dela, muito rico, e outras nem tanto, mas tem essa discrepância. Agora falando do mangá Pandora Hearts, a história. O que você achou primeiramente do contexto que ele foi criado? Eu ainda tô confuso. Ele te joga muita coisa assim, no capítulo é tudo muito rápido, vem tudo de uma vez na sua cara, e é esquisito. É esquisito isso, eu não tô acostumado com esse tipo de informação vindo muito rápido assim, em tão pouco tempo. Tanto que você abre aí, a primeira coisa que você vê é uma cena que você não sabe o que acontece, não sabe o que está acontecendo, quem é quem. Você vai para a próxima página, muda tudo, tá num lugar um pouco mais claro, num lugar um pouco mais feliz. Mas, pelo que eu li, esse primeiro volume ele é muito interessante. Também tem uma história profunda, com personagens interessantes e com um pedido diferente. Olha, primeiro volume, eu acho que numa visão de compactar a informação, foi jogado muita coisa. Você tem muita informação, muitos personagens, muitos cenários, muitas formas, muitas cores, muitas magias, colocando assim entre aspas, muitos efeitos, que conforme você vai vendo, né, você começa a falar assim, então agora a gente tem isso. E aí você passa pro próximo e você, e agora a gente tem isso. E aí você passa pro próximo e agora a gente tem isso. E basicamente esse primeiro volume ele não para de te mostrar coisas novas. Ele não tem nenhum momento que ele chega e fala assim, olha, vamos te explicar agora aqui como que funciona isso. Não, ele vai tudo direto, que seria mais ou menos simplificando a cabeça do Oz, né? Porque pra ele é basicamente a mesma coisa, é muita coisa jogada pra ele de uma vez, é muita coisa indo em foco dele, direto pra ele, e a reação dele é simplesmente ir seguindo em frente. E eu acho que a autora tentou passar isso pra gente no primeiro mangá. É uma coisa legal de se fazer como adaptação? Sim, é uma boa coisa. Agora, para o leitor em si, pode ser um pouco ruim, porque a pessoa que lê o primeiro mangá vai terminá-lo e chegar e falar assim, o que eu acabei de ler? E talvez isso possa gerar um desinteresse nela, principalmente porque esse mangá é bimestral. Então, quando você pegar o próximo volume, talvez você não se lembre de muita coisa que tenha sido falada, e alguns temas que ela traz depois, que sim, ela retorna todos os ganchos que ela solta aqui,
eles ficam meio que apagados. Você chega, olha e pensa, aonde que isso aconteceu? Aí você vai lá, pega o primeiro, passa. 4 quadros para uma explicação de 2 capítulos? Ok, vamos seguindo. Então, a bagunça que ele solta no primeiro volume é realmente absurda, mas em si é uma adaptação, pelo menos ao meu ver, boa de como o Oz está vendo a situação. Dentro desse contexto, dessa riqueza absurda de informação que chega a certo ponto até atrapalhar a narrativa, a gente, em Pandora Hearts, ele tem uma coisa que o Matheus comentou, que é a nivelação da história baseada no protagonista. Então tudo que você vê é baseado no olhar do protagonista. Você segue ele. E por causa disso, tende a ele ir aprendendo conforme vai passando. E esse ponto de vista dele também é o ponto de vista do leitor. Então tudo que ele vê é o que o leitor vai ver. Se ele tiver ignorância em X aspectos, o leitor também vai ter ignorância em X aspectos. E conforme ele vai aprendendo, o leitor também vai aprendendo. Então esse tanto de informações que ele joga não é algo negativo no quesito, ela não programou isso direito ou isso foi mal constituído, poderia ser feito melhor. Não, é no âmbito de tipo, eu vou ter que jogar um monte de informação para fazer a história rodar, porque esse tanto de informação que vai fazer o personagem se mover a querer descobrir mais coisas. E a forma que ele vai aceitando tudo deixa o leitor mais paciente no quesito de, em algum momento ele vai explicar porque ele aceita, mas em algum momento ele também vai querer saber aquilo. Você vê que ele tem um ímpeto em descobrir o porquê aquilo está acontecendo e o que está acontecendo ali. E isso é bem interessante porque em Pandora Hearts é um recurso muito usado. E até um estilo de roteiro muito interessante, que é a construção em cima do protagonista. Tudo que vai ser construído vai ser baseado no olhar do protagonista. Todas as informações que são jogadas, todos os personagens que são desenvolvidos, tudo roda em torno do protagonista. É um estilo de narrativa bem interessante. Algumas narrativas usam 2 protagonistas, usa o protagonista, mas usa em algum momento um outro personagem secundário para trazer informações ou para a obra no âmbito geral. Então esse estilo de narrativa e o protagonista ser a base de todas as informações é um recurso utilizado e por isso que tem muita informação jogada e tem muita coisa que vai ficando ponta solta para os próximos volumes e até um ponto interessante porque te deixa instigado a ler os outros volumes querendo saber sobre isso. Outro ponto interessante de Pandora Hearts é que ele é muito rico em referências, principalmente literatura britânica e também literatura americana. E o que vocês acharam dessas referências, como elas foram trabalhadas no volume 1, principalmente? Teve ali a primeira referência que foi com Oz, né? O personagem principal. Que ela foi bem jogada na cara, assim. Ela é bem conhecida, é uma coisa bem da cultura pop. E você vai pegar ela de cara. A da Alice ali também, mais pra frente, assim, do mangá, você consegue ver. E teve uma outra que eu comentei aqui, que eu acho que ninguém tinha pego, foi dos Baskervilles. Que se eu não me engano, é uma história do Arthur Conan Doyle, o escritor de Sherlock Holmes. Tem uma história que é o Cão dos Baskervilles. E eu peguei essa referência, não sei se mais alguém pegou, porque eu acho que não é muito difundida as histórias do Arthur Conan Doyle. Eu achei bem trabalhado, eu achei assim, essa do Conan Doyle mais sutil, aí a própria nome Pandora, né? Vamos fazer a ligação, né, Matheus? Se você compreender bem também isso, né? Sim. A gente até falou em off um pouco sobre, mas só mais pra frente eu acho que vai ter mais referências, acho que vai ser bem recheado nesse ponto. Bom, em questão de referências, como o próprio Victor já falou, ele tem várias, não é? E muitas vezes os personagens fogem das referências. Normalmente quando você tem alguma referência a algo em alguma literatura, como por exemplo uma referência a uma espada, Excalibur, ou então a um personagem, ou a um animal, qualquer coisa desse tipo, a tendência é que ele siga uma base daquela coisa. Agora aqui a gente tem um desvínculo com essa figura, não é? Por exemplo, a Alice aqui, quando você lê Alice nos País das Maravilhas, ou então assiste, você pega uma menina doce, uma menina carinhosa, infantil, inocente, que é amiga de todo mundo. A Alice em si, ela é um tsundere, é uma personagem agitada, agressiva, ela não gosta de ser questionada, então você tem essa diferenciação. Em questão sobre essas referências, uma coisa que eu achei muito legal
entre aspas, não é porque vai depender do seu ponto de vista, é o traço que a mangaka ela tem. Que a gente tende a pegar a cultura inglesa como algo um tanto quanto fino, não é uma coisa solta, largada, é uma coisa requintada, uma coisa chique. E isso traz um ar para os personagens normalmente mais sérios, mais bravos, mais heróicos. Mas aqui ela tentou fazer o estilo de Bishounen. Ela usa aquele estilo de um personagem mais delicado, mais sutil, mais liso, entre aspas, que é o estilo que o japonês acha bonito, não é? Feições lisas e traços simples, mas com aquele estilo meio bad boy, entre aspas, como a gente tem o caso do cara que salva o Oz, não é? Ele tem aquele estilo bad boy, todo escuro, uma pessoa fechada, mas ainda assim você vê aquele traço liso, aquela feição mais delicada, e isso trabalha um pouco aquele sentido de requinto, de beleza, com o ar do personagem. Então é uma mistura das duas culturas que acaba tendo um aspecto bonito, ao meu ver, pelo menos, na obra. É algo que eu gostei, pelo menos. Não sei se vocês apreciam esse tipo de traço ou não. Dentro do quesito das referências, tem essas que vocês já comentaram, que foi praticamente todas, e a que eu achei mais interessante foi o conceito da Abyss. Quando eles colocaram Pandora Hearts, você já esperava um conceito que se ligasse a Pandora. E quando eles contextualizaram a existência da Abyss, foi muito interessante toda a base que eles pegaram. Eles não simplesmente copiaram e colaram, eles pegaram a base de Pandora e colocaram elementos em cima dela e construíram a narrativa em cima dela. Mas não de uma forma, pega aquilo, contextualiza ali e vamos construir em cima do que já existiu. Não, vamos pegar aquilo como base e vamos construir uma nova forma de ver aquilo. Assim foi dado o Abyss em Pandora. É uma forma bem interessante de ver isso, porque é algo diferente e a forma que eles trabalham também é muito interessante. Outro âmbito de Pandora são os personagens, que na minha opinião eles são absurdamente bons, são todos muito carismáticos, são muito específicos cada um. Dentro do volume 1 não dá para perceber tanto isso, dá para ver pelo Oz, pelo Gilbert, um pouco da irmã, mas ela não aparece tanto. A gente também tem a Sharon, tem o Chapeleiro Maluco, o Break. Então tem diversos personagens interessantes que têm os seus estereótipos, são caricatos até certo ponto, e são interessantes, eles agregam de alguma forma e deixam o leitor mais preso dentro da obra. Eles conseguem situar bem o leitor dentro dos diálogos. E eu queria saber o que vocês acharam dos personagens de Pandora. Foi só eu que achou eles absurdamente carismáticos? No primeiro volume assim eu tava mais preocupado com a história, não dei tanta bola pros personagens. Mas do que eu vi de cada um, eles são carismáticos no ponto deles. Eu acho que é assim, não é todo mundo que vai gostar da Alice, né? Ela tem uma personalidade muito forte, como foi dito no meio do mangá mesmo. Já assim o Oz, eu achei aquele garoto mais meigo, mais kawaii, que vem, brinca um pouco, é bem normal. Acho que todo mundo pode se identificar e acaba gostando, acho que vai ser o preferidinho. Tem personagem que não falaram muito dele, que eu nem não lembro o nome dele. É o cara do chapéu. É o Break. Ele tem um chapéu. Tudo quieto. Eu achei ele interessante, eu acho que ele vai trazer alguma coisa diferente. É o de roupa preta? Isso. Acho que é uma roupa social, acho que é uma roupa social. Ah, tá. Aquele é spoiler, pode falar. Spoiler, não fala. Tô no primeiro ainda, tá? É spoiler. Spoiler, por isso mesmo. Eu acho que todos os personagens eles se encaixam em diversos arquétipos de personagem e que o trabalho deles ali é feito de uma maneira boa. Por exemplo, como o Victor falou, lendo o primeiro volume você não tem uma noção até onde o personagem consegue chegar. Mas a partir do segundo volume você já tem uma base melhor para os personagens e você consegue separá-los mais dos arquétipos. Ainda se mantém nessa linha, mas você tem a diferenciação. Por exemplo, eu não sou um cara que gosta de tsundere,
Mas a Alice, pra mim, é um personagem aceitável, porque ela não é uma personagem que simplesmente sai batendo em todo mundo porque ela é irritadinha, esquentadinha. Não. Ela simplesmente não gosta de certas ações de outras pessoas, ela não gosta de certas opiniões de certas pessoas, e a ação dela é ser agressiva. É uma resposta da personagem que, conforme vai passando o tempo, você vai compreendendo melhor e sendo desenvolvido. Assim mesmo como o Oz. Ele é um garoto meigo, ele é um garoto delicado, ele é um garoto brincalhão, só que conforme vai seguindo a série, ele vai mudando essa visão que tem, somente porque ele começa a ver coisas que antes ele não tinha ideia, e a visão não só sobre ele, mas sobre todos os outros personagens fica muito maior. Então os personagens são sim realmente absurdos em questão de construção, e vira e mexe você pega, olha, para e fala, eu acho que esse personagem tem alguma referência a tal. Só que é uma referência tão lisa e tão suave que você simplesmente olha e fala assim, olha, pode ser. E você segue vendo a evolução desse personagem. Dentro de Pandora Hearts a gente teve todos os quesitos que a gente abordou. E eu queria saber para vocês uma nota para o volume 1. 8,5. Olha, uma nota para o volume 1, contando esse estilo de visão que ela tentou colocar do Oz, eu contaria um 9/10, porque seriamente fez uma boa visão do Oz. Basicamente você consegue ter mais ou menos a ideia de como ele está se sentindo naquela situação. Agora, se você for contar ele sem esse sentido liso mesmo, não, eu quero contar só como eu, sem contar nenhum desse tipo de aspectos, eu creio que um 7,5 mais ou menos, porque realmente a obra é boa, a obra é interessante, sim, ela é, mas quem decidiu começar a ler agora, quem começou a gostar da cultura japonesa, que fala assim, eu quero ver Pandora como meu primeiro mangá, pode chegar a olhar e achar muito jogado as coisas, muito solto, muito rápido e se desinteressar. Então eu conto isso para essa segunda nota, entre aspas. Para dar a nota para Pandora tem diversos pontos de vista que você pode alocar e a sua forma de avaliar o primeiro volume. Dentro de uma análise crítica, assim, com um conceito de imparcialidade, sendo imparcial, o volume ele merece do mínimo 9. Todo construção de quadro, diálogos, construção de universo, todas as bases que ele joga, os conceitos que ele aplica, as referências que ele trabalha no decorrer, toda a construção do volume, todos esses conceitos caem num ponto de que ele fez o mais difícil de uma forma muito boa. Ele não fez algo fácil, ele poderia pegar algo mais fácil e trazer um primeiro volume mais simples e abordando conceitos interessantes que poderiam trazer o leitor para o segundo volume. Pandora ele pegou o caminho mais difícil e decidiu traçar o caminho mais difícil. E por isso eu acho que ele merece o 9, porque ele conseguiu fazer isso bem e não atrapalhou tanto a narrativa como poderia atrapalhar se ele não fizesse isso no nível de qualidade que ele conseguiu fazer. E eu acho que foi isso de Pandora. Esse aqui é o volume da Panini, se você ficar interessado tem. Não precisa mais comprar estrangeiro da Amazon. Se não viesse eu ia comprar, porque estou esperando isso aqui há muito tempo. E se ficar interessado, também tem internet para você ler. Dê uma checada, é interessante. A gente vai trazer outros mangás aqui. Tem o de Parasite, tem o Fate Stay Night, tem Bitum, que a gente também vai trazer. Mas não de análise por volume, a gente vai finalizar ele. Quando finalizar a gente dá um apanhado geral e fala sobre ele. Se for trazer por volume agora não é mais interessante, porque não tá lançando, mas está muito à frente, então não é tão interessante. Por exemplo, o Parasite já acabou, já finalizou nos 10 volumes. Então, dependendo da obra que for saindo, a gente já vai trazendo novos reviews de mangá. E se vocês quiserem algum mangá específico, né, que esteja sendo lançado ou que já tenha sido lançado, vocês podem comentar aí embaixo, né, que a gente vai dar uma olhada e ver se vale a pena ou não fazer uma review sobre ele. E eu acho que é isso. É isso. Então, beleza? Se gostou do vídeo, curte. Compartilha aí para ajudar o pessoal. Aqui, ó. Inovador. Fica com uma empresa de 5 minutos. Naquela ajudinha pro pessoal. E se quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Espaço de vocês. E falou! Tem café ainda, Matheus?